O Félix finalmente é um herói? Bem, isso é uma das dúvidas que os fãs ainda têm, pois todo mundo tá com o pé atrás sobre ele. Será que o Félix nessa sexta temporada finalmente é alguém melhor? Vamos conversar um pouco melhor sobre isso, vamos entender se o Félix realmente mudou. Bem, como todo mundo sabe, o Félix, ele era uma pessoa do mal. Ele chegou na série já como um vilão, basicamente. Ele chegou na série enganando o Adrian e tratando mal a Marinette e os seus amigos. Na verdade, todo mundo. Basicamente, o Félix, ele se fantasiava de Adrian e fazia algumas coisas um pouco erradas com o Adrian. Como, por exemplo, o vídeo que ele mandou atacando todos os seus amigos, fazendo todo mundo ficar com raiva do Adrian e ser acumatizados. Outro exemplo ruim disso foi, por exemplo, quando o Félix quase assediou a Ladybug, fazendo então a Ladybug dar um soco nele, mostrando já que ele já é uma pessoa com a índole um pouco errada. Simplesmente o Félix já chegou na série como um vilão, mostrando ser pior até que alguns acumatizados, quase se aliando ao Rock Morph. Bem, outro exemplo de como o Félix era uma pessoa do mal foi no último episódio da 4ª temporada. Basicamente, o Félix se fingiu de ser o Adrian novamente e se transformou em Flare Mirable, roubando então o ionho da Ladybug e dando todos os seus miraculos para o Shadow Morph. Sim, simplesmente ele deu todos os miraculos para ele, fazendo dele ser com certeza pior que a maioria das pessoas que apareceram na série. Basicamente, a Ladybug perdeu todos os seus miraculos por causa disso. Então todo mundo começou a odiar cada vez mais o Félix, pois a cada episódio que aparecia, ele se transformava em uma pessoa do mal cada vez mais. E nessa 5ª temporada, a gente começou a entender o porquê ele fazia essas coisas, mais ou menos, e porque ele é tão do mal. Bem, então vamos chegar agora no seu desenvolvimento como herói. Basicamente, essa 5ª temporada foi mostrado um pouco do desenvolvimento do Adrian para um vilão como herói. Bem, basicamente foi confirmado que o Félix é um sentimonstro. E simplesmente foi mostrado que ele via os sentimonstros de uma forma diferente. No caso, ele não via eles apenas como monstros que poderiam ser controlados, tanto que ele chama a Lua Vermelha de irmã. Basicamente, ele vê os sentimonstros de uma forma mais humana, aparentemente, pois ele também é um. Mas bem, isso ainda não fazia ele parar de ser um vilão, pois ele usou essa lua para fazer várias pessoas de Paris sumirem, até a Ladybug. Então, basicamente, ele ainda continuava a ser uma pessoa do mal. Mas só que o motivo do porquê ele fez isso é que aparentemente ele queria dar uma vida livre para o Adrian e para Kyoko, pois os dois também são sentimonstros. Mas então o Adrian mostrou para o Félix que essa ideia dele não valia nada a pena, porque do que adianta o Félix dar liberdade ao Adrian e a Kyoko se eles não poderiam ter os seus amigos e as pessoas ao seu redor que eles gostam, como a Marinette, os amigos da Kyoko, do Adrian e por aí vai. Então, o Félix percebeu quão errado ele estava, fazendo então ele fazer a Lua Vermelha sumir e ele se destransformar. Aparentemente, daí ele começou a se tornar uma pessoa melhor, vamos dizer assim. Simplesmente, depois de um tempo, um dos seus desenvolvimentos foi de salvar a Kyoko. Simplesmente, ele queria libertar ele da sua mãe, que controlava ela, provavelmente até como um sentimonstro, assim como Gabriel Agreste fazia com o Adrian. E basicamente, a partir daí, aparentemente a gente começou a ver um pouquinho mais do lado mais bom e humano do Félix. O que deu a entender é que parece que a Kyoko foi começando a ajudar o Félix na sua personalidade. Ela acabou conhecendo ele e entendendo ele um pouco melhor, fazendo então ele começar a entender melhor o que é certo e o que é errado, aparentemente. Então tudo o que dá a entender é que o Félix começou a se tornar uma pessoa melhor por causa da Kyoko. Ela, como uma pessoa do bem, uma super heroína, também começou a mudar um pouco a personalidade do Félix. E bem, aparentemente ela foi uma das pessoas que mais ajudou ele a se tornar uma pessoa melhor, aparentemente. E a gente vai entender isso um pouco melhor. E a gente pode entender isso principalmente no episódio em que a Marinette descobre que o Adrian e o Félix são sentimonstros. Fizeram basicamente um teatro para revelar a Marinette que o Gabriel Agreste é o Rock Morph e que eles precisavam da ajuda dela para derrotar ele. O Félix em um momento chegou no ponto que pediu para a Ladybug derrotar o Gabriel Agreste e salvar Paris e libertar ele, a Kyoko e... Bem, mas a pergunta que acontece é: o Félix ainda é confiável? Bem, na minha opinião, ele não é uma pessoa totalmente confiável, o Félix no caso, pois basicamente o seu desenvolvimento para uma pessoa melhor foi muito rápido.
e depois de basicamente 2 temporadas ele sendo do mal, e até na 5ª temporada, basicamente contando quase 3, ele se tornou uma pessoa do bem tão rápido, é um pouco estranho. Então, bem, particularmente, eu não confio tanto no Felix, e eu tenho certeza que algumas pessoas ainda não confiam nele também. Bem, basicamente a gente vai ver mais desse desenvolvimento na 6ª temporada, mas de acordo com o final da 6ª temporada, ele aparentemente se tornou uma pessoa melhor, basicamente estando até na casa do Adrian junto com os amigos da Marinette, se divertindo com a Kyoko. Mas o que dá a entender é que ele aparentemente sim se tornou uma pessoa melhor. Mas ainda não podemos confiar nele totalmente, e a gente já sabe o porquê, pois basicamente foi mais de 2 temporadas do Felix mostrando ser uma pessoa totalmente falsa e do mal. Bem, agora uma pergunta também bem importante: o relacionamento do Felix e da Kyoko. Bem, ao que dá a entender, esse relacionamento deles já estava sendo desenvolvido desde a 4ª temporada, mas isso começou a entrar em ação a partir da 5ª. Simplesmente o Felix ele queria ajudar a Kyoko, pois ele descobriu que ela é um sentimonstro, então ele queria libertar ela, fazendo ela ser livre também. Então ele começou a observar ela e de alguma forma começou a se apaixonar por ela, querendo então salvar ela e enfrentar a mãe da Kyoko, que foi até transformada em uma super vilã comatizada. E a partir daí, a Kyoko percebeu que o Felix também era um pouquinho parecido com ela. Então os dois começaram a se aproximar cada vez mais e ter um desenvolvimento. Então eles começaram a se apaixonar cada vez mais. E a partir dali aconteceu o que eu já expliquei. O Felix e a Kyoko quiseram ajudar a Ladybug a enfrentar o Rockmorph, revelando sobre os sentimonstros e revelando quem é o Rockmorph, mostrando que essa relação foi uma relação que realmente foi para o bem, e o que dá a entender é que esse amor que ele sente por ela é verdadeiro, tanto que ele ajudou dando o objeto com a Mock da Kyoko, fazendo ela finalmente ser livre. O Felix ele não é uma pessoa realmente que nós podemos achar do bem, mas que essa paixão que ele tem pela Kyoko, nós podemos ter certeza que é verdadeira. Um dos motivos do porquê o Felix não pode ser tão confiável é que nos end cards da 5ª temporada nós podemos ver um que tem o Felix e a Layla no mesmo end card, e os dois simplesmente estão se olhando, o que significa que talvez eles podem ter algum desenvolvimento, alguma interação sim na 6ª temporada, o que eu não duvido muito, pois simplesmente uma das coisas que os fãs mais falavam na série é o quanto o Felix e a Layla são extremamente inteligentes, e se eles se tornassem vilões e se unissem, provavelmente vão fazer uma coisa muito grande em Paris, no caso uma coisa bem desastrosa. Então muitas pessoas pensavam que o Felix na verdade ia se unir a Layla e os dois iriam se tornar parceiros, mas um dos maiores plot twists dessa 5ª temporada é que o Felix não se uniu a Layla, tornou um dos heróis que vai ajudar a Marinette e está apaixonado pela Kyoko. Bem, até agora no momento, talvez o Felix não saiba nem quem é Layla Rossi, e provavelmente se o Felix conhecer a Layla nessa 6ª temporada, vai ser de uma forma bem diferente. Mas sim, eu acredito que o Felix ainda vai ter uma interação com a Layla, e eu gostaria muito de ver, pois basicamente a gente ia ver uma das pessoas mais inteligentes da série. Mas aí vem uma pergunta: o Felix ainda tem chance de se unir a Layla? Bem, não sabemos isso exatamente, mas não é uma possibilidade que a gente não pode descartar. Um dos modos de como a Layla poderia se unir ao Felix talvez seria manipulando ele, assim como ela fez com a maioria das pessoas ao seu redor na 5ª temporada. Na verdade, desde a 1ª temporada até a 5ª. De alguma forma a Layla poderia enganar o Felix, fazendo então ele ficar contra a Ladybug ou a Marinette. Mas só que vem uma dúvida: será que o Felix ele realmente seria manipulado pela Layla? Olha, eu acredito que não. Definitivamente ele não seria manipulado pela Layla. Ela teria que fazer um plano muito grande mesmo para conseguir manipular ele. Até porque, convenhamos, a Layla nem conhece o Felix e nem sabe que o Felix sabe tantas coisas sobre a Marinette. Não sabemos exatamente como seria uma interação entre os dois, mas não podemos discordar que uma possibilidade deles dois se conhecerem pode acontecer nessa 6ª temporada. Até porque nessa 5ª temporada, em alguns momentos dava uma ideia que sim, os dois poderiam se conhecer a qualquer momento, mas não se conheceram. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que o Felix é? Ele finalmente é um herói ou é uma pessoa que não dá pra confiar?
Bem, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever. Eu me chamo Hara e até o próximo vídeo.